Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, sediado em Macapá, no estado do Amapá, na rodovia do quilômetro 9, na linha G. Estamos aqui mais uma vez, agradecido pela audiência que temos tido, agradecido pelos colaboradores dessa página, nossos irmãos que têm colaborado conosco nessas lives, principalmente essa do mês de setembro, que é um mês que foi elegido, o Setembro Amarelo, como o mês da prevenção ao suicídio. E eu gostaria de começar já esclarecendo, alguns questionamentos que nós tivemos durante a semana com relação a de que as pessoas só falam de suicídio no Setembro Amarelo, que era para se falar o ano todo. Queria esclarecer. O movimento espírita, a igreja evangélica, a igreja católica, aqui no Amapá pelo menos, fala no tema o ano todo. O problema é que nós não conseguimos voz. A imprensa não dá espaço, os jornais, a televisão não dão espaço para esse tema. E no Setembro Amarelo, todos ficam sensibilizados e nos permitem, nos dão o espaço necessário para a divulgação desse tema, desse tabu, que é falar sobre o suicídio. Então nós aproveitamos o mês de setembro para colocar na nossa agenda, todos os dias de nossas lives serão sobre o tema suicídio. E eu gostaria de relatar a dificuldade de se falar desse tema. Essa semana mesmo aconteceu um fato conosco, num dos grupos que nós participamos, de jovens, que foram jovens conosco na nossa adolescência, e estavam criticando a propaganda que foi feita com crianças sobre o tema prevenção ao suicídio. Eu achei ótimo, porque a criança sensibiliza muito mais do que um adulto falando. E a pessoa criticou, dizendo que não era para deixar as crianças ter contato com o tema. Pensamos diferente. É um tema que tem que ser conversado nas escolas, principalmente no ensino fundamental em diante, para que as crianças possam conviver com o tema. Como é que se derruba um tabu? Falando sobre ele. Foi assim com as drogas, primeiro foi assim com o sexo, depois foi com as drogas, Eram temas que eram evitados e por isso muitas pessoas, muitos jovens sofreram por falta de conhecimento. Então nós somos um dos defensores, nós estamos hoje como presidente do Centro Espírita Lemana e somos um dos defensores de que esse tema tem que ser abordado e tem que ser falado em qualquer momento, em qualquer lugar, enquanto estamos a caminho com nossas crianças, para que elas não possam cair e não procurem a porta falsa que é o suicídio. Então, nosso tema de hoje é suicídio, prevenção, pós-venção do suicídio, sobreviventes e enlutados. Nós já tivemos oportunidade de falar sobre esse tema, mas de uma maneira mais acadêmica. Hoje nós vamos procurar falar de uma maneira que possa atender a todas as religiões e a todos os credos. Nós vamos começar a falar de que primeira vez que registraram um caso de suicídio, quando eu falo assim, registraram, foi a Enciclopédia Delta de História Geral, que cita que ocorrido em 2500 a.C., na cidade de Ur, onde 12 pessoas ingeriram uma bebida envenenada. Aí ainda sabemos pouco para compreender e lidar com esse complexo fenômeno humano. Mas já foi registrado o primeiro registro, gente? A gente sabe que
Há muitos anos atrás as coisas não eram registradas, não eram escritas, né? Tinha muito, a história oral é muito rica, mas registrado mesmo foi 2500 a.C., onde um grupo de pessoas tiraram a vida com um envenenamento. Na Bíblia nós temos o caso de Judas Iscariotes, que eu gosto sempre de mencioná-lo, né? Por quê? No caso de Judas Iscariotes, de acordo com a doutrina espírita, é bom deixar bem claro isso. Nós somos uma página espírita, né? E nós divulgamos a doutrina espírita na nossa página. Então nós temos que abordar ela de acordo com a filosofia espírita. E nós vamos relatar aqui o caso de Judas, porque nós podemos ver ali a prevenção e a pós-venção ao suicídio de Judas. Judas comete o ato depois de ser castigado pelo remorso de ter entregado Jesus à crucificação, à própria morte. Então, Judas, arrependido, com remorso, tira a vida, tira a sua própria vida. Só que nós temos que lembrar que Judas teve o privilégio de conviver com Jesus e com os outros 11 discípulos que são mencionados na Bíblia. Nós sabemos que Jesus tinha mais de 70 discípulos, mas o que estão registrados na Bíblia são 12. E Judas fazia parte do colégio apostólico de Jesus. Então ele teve a oportunidade de receber do Mestre os ensinamentos do seu Evangelho. O Testamento, o Novo Testamento que Jesus ensinou aos seus discípulos, explicando para eles de uma maneira mais clara do que ele podia explicar para a população comum que o ouvia nos seus sermões. Então aí nós vamos ver que Judas, ele teve tudo que a gente pode imaginar de prevenção ao suicídio. Ele recebeu de Jesus a instrução da vida eterna. Ele recebeu de Jesus que a vida não acabava no túmulo. Então nós podemos dizer que a prevenção ao suicídio é isso que a doutrina espírita prega, que nós temos a eternidade e que o sofrimento que nós passamos aqui na Terra é segundos em relação à eternidade. Então nós tomamos conhecimento pela doutrina espírita que tudo que nós sofremos aqui na Terra é necessário que nós passemos por essa aprovação e por essas expiações. São causas, aliás, são consequências de que nós causamos em outras existências. Crimes que cometemos, sofrimentos que infligimos aos nossos irmãos. E no plano espiritual, nós mesmos nos arrependemos e concordamos no planejamento reencarnatório em passar por essas etapas de sofrimento para aprendermos aquilo que causamos, expiarmos ao nosso semelhante. Então Judas teve essa oportunidade maravilhosa de ter o ensinamento do próprio Mestre Jesus. A princípio, nós poderíamos considerá-lo vacinado contra o suicídio. Mas não foi o que aconteceu, porque nós estamos aqui na Terra envolvidos com as fraquezas do mundo. Então nós estamos a todo momento sendo tentados, sendo provados. E Judas, infelizmente, naquela oportunidade, sofreu a queda. Não conseguiu resistir à tentação e tirou a sua própria vida. Depois nós vamos ver uma página de Humberto de Campos maravilhosa, relatando que Jesus, após desencarnar na cruz, após dar o último suspiro na cruz, ele, antes de alçar ao nível espiritual que ele merecia, ele vai até Judas visitá-lo, tentar confortar o amigo, tentar confortar aquela pessoa que ele amava, que já tinha partido da vida com as próprias mãos.
E Jesus, numa página maravilhosa que vale a pena se ler, diz que ele estava ali para socorrê-lo, que ele estava ali para ajudá-lo, que ele estava ali para de novo oferecer a ele o amor. E Jesus ainda faz mais, pede à sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, que socorra Judas. Num desdobramento do sono, Jesus visita Maria e recebe de Jesus, ainda encarnada, a missão de socorrer todos os suicidas. Então o caso de Judas é emblemático. Ele teve a orientação correta da vida eterna, mas não conseguiu vencer as suas dificuldades. E depois ele teve o socorro de Jesus, a promessa de Jesus, que ele continuava fazendo parte do círculo amoroso de Jesus, mesmo tendo caído, mesmo tendo entregado Jesus à morte. Jesus compreendia. E nós vamos falar sobre prevenção e pós-venção, sempre baseado no amor de Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Então nós vamos avançando e nós vamos vendo que um dos 10 mandamentos na Bíblia, no Velho Testamento, recebido por Moisés naquele monte, foi: não matarás. Agora, o não matarás, que foi escrito na pedra, que faz parte da lei divina, porque nós sabemos que Moisés recebeu a lei divina e também ele instituiu suas leis para controlar aquele povo que era perverso. Mas dos 10 mandamentos são a lei divina, e uma delas, não matarás. Mas nós podemos ampliar esse não matarás do mandamento, que para não matar o próximo, não se matar e não permitir o assassinato através do aborto. Tudo isso é não matarás. Sem falar no matar os sonhos dos outros. Tudo isso é matar. E o ensinamento de Deus, o mandamento de Deus é amplo. Não matarás, jamais. Não devemos pôr fim a nenhuma vida, seja aborto, seja dos outros ou a nossa própria. Jesus nos prometeu o quê? A vida em abundância. Que vida é essa? É a vida espiritual, a vida eterna, não essa vida de 80 anos, 90 anos que nós vivemos em uma encarnação só. E nós vamos ver no Velho Testamento outros casos de pessoas que tiveram ideação suicida e pensaram em suicídio. Nós vamos ver Elias, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de geasta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Ele ali estava desistindo. Graças a Deus ele não tirou a sua vida, mas ele estava com ideação suicida. Lá está registrado em 1 Reis, capítulo 19, de versículo de 3 a 4. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus mostrou como ele é diferente do diabo. O diabo é um ladrão que vive somente para o mal, mas Jesus veio à terra para nos dar vida em abundância. Essa vida abundante, como eu disse antes, é a vida espiritual. É a vida espiritual. Nós vamos ver hoje, no tempo moderno, no nosso contemporâneo, um caso muito interessante nos relatado pela doutora Karina. Doutora Karina, ela publicou o livro Suicídio e Psicoterapia. E ela nos relata da dificuldade para conseguir uma editora para publicar esse livro, para vocês verem como é difícil o tema para a imprensa, para as editoras e para as pessoas assimilarem, né? Então ela conseguiu publicar
desde 2005 que ela estuda, mas ela conseguiu publicar em setembro de 2011. Só em setembro de 2011. Na verdade, ela começou a estudar em 2004. Então ela tentava, né? Tentava e não conseguia. E ela teve uma experiência. O que levou ela a se dedicar a isso, né? A situação que motivou ela se tornar, que ela chama, né? Ela foi a primeira pessoa que usou esse termo, né? Suicidologista. Foi quando a própria mãe só vivia falando em suicídio. Ela fazia várias tentativas de suicídio. E aí eu gostaria de fazer um parêntese para falar daquilo que é muito triste da gente admitir. Mas a mãe da doutora Karina, ela foi várias vezes abordada nos hospitais, dizendo para ela escolher um método mais eficaz para que ela pudesse morrer, porque ela estava dando muito trabalho aos médicos e aos enfermeiros de plantão. Como teve a oportunidade outras vezes de tentar o suicídio, até isso a doutora relata que a mãe dela ouviu, e ela, né, junto com a mãe, ouviu, que ela pudesse usar um método mais eficaz para não dar trabalho, para morrer de uma vez. É aí que eu gostaria de falar com vocês, né, sobre a questão do pós-venção ao suicídio. A pessoa não conseguiu morrer, sobreviveu, e na hora de precisa de ter um atendimento, de ter de ser bem recebido, né, de ser tratada com amor, por causa desse preconceito ainda do suicídio, ela recebe o que ela não precisa, e nem os familiares. Esse lado trágico, negativo do ser humano, em que condena o suicida. Em vez de acolhê-lo, em vez de socorrê-lo, condena. Então ela vai nos relatando que a mãe, a todo momento, fica se queixando que vai morrer, né? Fica se queixando que precisava morrer, que estava na hora. E a doutora estava grávida de 2 meses quando ela teve esse diálogo com a mãe dela. Quando a mãe dizia que desejava morrer, ela falou o seguinte para a mãe dela: inúmeras vezes você tentou se matar e não morreu. Até quando vai querer escolher o momento que morrerá? Não escolhemos o momento da nossa morte. Calma, você terá seu tempo de morrer. Logo em seguida, ela se sentiu apontada e descobriu posteriormente que estava abortando. Então ela ficou tão chocada com aquela situação da mãe dela que ela acabou perdendo o filho. Então, a partir desse dia, ela inicia a escrita do presente livro, né, que eu coloquei para vocês no início. Então, ela nesse livro, ela começa já agradecendo ao filho que não conheci fisicamente e que dentro do meu ventre presenteou-me com a possibilidade de sentir a vida. Sua descontinuidade dentro dela confirma a ideia de que, como seres humanos, não temos o livre-arbítrio do momento em que partimos. A sua ausência fez com que ela pensasse na morte como possibilidade, particularmente em minha mãe, que, podendo ter a vida, escolhe por inúmeras vezes partir desse mundo. Então, desde então, ela assumiu o compromisso diário de lidar com pessoas que compartilham suas ideações e tentativas suicidas. Ela considera-se até afortunada quando ela começou a estudar esse termo. Então a preocupação dela qual que era? Era de socorrer essas pessoas, é de ter uma palavra de consolo para essas pessoas. Então ela começou a se dedicar a isso. E ela começou a fazer, né? O nome dela, para vocês saberem, é doutora Karina Okajima Fukumitsu. Ela é respeitada no mundo acadêmico, psicóloga de formação, né? E ela começa a relatar nesse livro, na introdução desse livro, que ela começa a falar sobre pós-venção. Então ela diz assim: é o termo proposto por Edwin Scheidman em 1973, cujo foco principal é destinado a promover ações que se ocupam dos enlutados após o suicídio de uma pessoa querida, e que, segundo ele mesmo, em outra ocasião,
visam a uma vida mais longa, mais funcional e menos estressante do que seria a expectativa de viverem após serem impactados pelo suicídio. Olha só. Então a preocupação dele foi definido pós-venção na preocupação com o que essas pessoas estariam sentindo depois da partida através do suicídio de um ente querido. No Brasil ainda não é encontrado no dicionário a palavra pós-venção. O termo pós-venção tem se tornado gradualmente conhecido pela divulgação das obras, pelas pessoas que já estão defendendo que precisa-se criar políticas públicas de pós-venção ao suicídio. Então, iniciado a partir do suicídio, uma pessoa que há pouco estava viva e de um momento para o outro está morta. O processo de luto se torna uma fase delicada. Então aí ele começa a abordar o tema dos sobreviventes e enlutados. O que são os sobreviventes? São aquelas pessoas que sofreram a perda de um ente querido. São sobreviventes do suicídio. Também podemos abordar como sendo um sobrevivente de uma tentativa de suicídio. E os enlutados são aqueles que ficam sabendo pela imprensa, de um colega, de um conhecido, de uma pessoa que mora no mesmo bairro, e que são impactadas com a notícia. Então, essa preocupação da doutora, as pessoas de entrar nos momentos sombrios do outro, penetrar em lugares de dor, é não recuar ou desviar os olhos quando alguém agoniza, significa permanecer onde pessoas sofrem, né? A compaixão. Aí nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar nos ensinamentos de Jesus, né? Nós vamos buscar nos ensinamentos de Jesus. Nos ensinamentos do livro sagrado. Ele vai nos dizer ali, através de Paulo, segunda carta aos Coríntios, né? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ele relata em Coríntios 4, 8 e 9, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então Paulo falando também, nos aconselhando que a gente pense nas coisas boas da vida, né? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então ele vai falar em Isaías, no Velho Testamento, capítulo 26, versículo 3, né? Na confiança que nós temos que ter em Deus, no Criador de nós mesmos, né? Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então ele vai atacando aqui pelo lado da fé, né? Vai nos dando instrumentos através da Bíblia Sagrada, né? E no Evangelho de João ele diz o seguinte: Jesus, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João capítulo 14, versículo 27. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos vendo diversas passagens do Evangelho. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
transcrito de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então nós vamos ver aí que no livro sagrado, no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós estamos ali com muitos ensinamentos para nos tirar dessa situação. E nós vamos ver no livro sagrado também, no Antigo Testamento, o sangue significa a santidade e a inviolabilidade da vida humana. Derramar o próprio sangue ou de alguém viola a propriedade de Deus. Eu pedirei conta de vosso sangue por causa de vossas almas, e a todo animal e ao homem que matar o seu irmão pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue do humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, todo momento, o livro santo, o livro sagrado, vai nos colocando da importância da nossa vida e de que só Deus pode nos tirá-la. Só Deus sabe quanto de vida nós precisamos ter nessa encarnação para cumprirmos com aquilo que são seus desígnios, ou como nós espíritas, como está previsto em nosso planejamento reencarnatório. Então, veja bem, nós vamos ver no livro santo, no livro sagrado, que muitas das vezes o que acontece com o ser humano é que ele fixa a sua ideia, a sua razão de existir nessa vida e esquece que Jesus nos prometeu a vida eterna, que aqui nós teremos aflições, mas que Ele iria ao Pai e iria pedir um Consolador para que pudesse nos acompanhar até o final de nossas existências. Então o que nós queremos dizer? Que agora nós passamos por um momento da pós-venção, enquanto que nós temos que amar o nosso próximo, não acusar, não condenar e nem julgar aquele que tomou a atitude de tirar a vida com as próprias mãos. Então nós vamos ver o que? Quem é o nosso próximo? Os ensinamentos de Jesus. É aquele que está mais próximo, é aquele que está perto de nós, é aquele que a providência divina fez com que nós convivêssemos. É a família, é o colega de trabalho, é o vizinho, é o colega da escola, né? É aquele que nós temos notícia nos jornais, que nós ficamos sabendo. É essas pessoas que nós temos que estar atentos para exercitar o que Jesus deixou em ensinamento. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Está registrado lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Então nós vamos continuando. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então nem aquelas pessoas que nós temos como inimiga, nós podemos desejar a sua morte. Ou então achar, quis morrer, problema dele. Não, nós temos que agir sempre com empatia, com amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus nos falando em 1 João capítulo 4, versículo de 7 e 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em outros momentos, multidão de pecados. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele deu toda a existência dele aqui na terra
para que nós pudéssemos aprender com Ele. E nós temos que doar toda a nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra, por nossos irmãos, aconselhando, levando uma palavra de incentivo, de consolo, para que possam passar pelas dificuldades que a vida nos inflige. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Nas cartas a Romanos ele diz: não devem nada a ninguém, Paulo, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Depois em Romanos, Paulo de novo: cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Fui praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus capítulo 13. Então ali na Escritura, ele vai falando de todo tipo de sofrimento que os nossos irmãos podem estar passando, ou que nós mesmos possamos estar passando. E sempre ele vai nos dando o quê? O antídoto. E qual é o antídoto? O amor. O amor a nós, a nossa vida. O amor a Deus acima de tudo. Quando nós amamos a Deus, nós não pensamos na possibilidade de tirar a vida, porque foi uma dádiva que Deus nos deu. E se nós o amamos, nós não vamos fazer nada contra a vontade de Deus. E aprendemos com Jesus que são só esses 2 mandamentos que no final abrange tudo o ensinamento que ele nos deixou e o que os profetas nos deixaram: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos ver a situação da pós-venção nisso aí. Nós temos que nos doar em amor, nós temos que auxiliar, nós temos que criar mecanismos que possam tirar nossos irmãos dessa situação de sofrimento por causa de uma perda de um ente querido, ou então por causa de uma perda e que a pessoa entra em depressão e começa a idealizar o pensamento suicida. Pensem vocês não que uma perda material pode causar suicídio. Quantas pessoas ficam pobres e tiram a vida porque vivem na miséria agora e que não estavam preparadas para isso? Quantas pessoas perdem o amor da sua vida, entre aspas, aquilo que ele achava que era o amor da sua vida, e tiram a vida por causa de uma paixão? Quantas pessoas tiram a própria vida por se sentirem humilhadas, classe social mais baixas, querendo alçar voos maiores e não conseguindo, estão frustradas, tiram a vida por causa de que se acham indignas de continuarem vivendo, porque não conseguiram alcançar os seus objetivos. Estejamos atentos. O suicídio é uma pandemia. Antes dessa que nós estamos vivendo agora, o movimento espírita já considerava o suicídio uma pandemia, porque é um mal de todo o mundo, é um mal de todas as nações, e é o mal do nosso Brasil, e é o mal do nosso estado, o Amapá. Estamos em grande índice de ocorrência de suicídio no nosso estado. Jovens, adultos, idosos, crianças. O suicídio não escapa a nenhuma faixa etária. Sabemos de casos no nosso estado de crianças de 10 anos, homens idosos de 90 anos. Imagina o que é isso, uma pessoa quase no final da vida, tirar a vida, desistir da existência. Então, que nós tenhamos os nossos corações sabendo que nós estamos aqui na Terra num período pré-determinado por Deus, para passarmos tudo o que precisamos passar. Agora, qual é o antídoto? O amor. Foi dito hoje no nosso estudo. É o amor. Jesus veio nos dizer que nós precisamos nos amar e amar ao próximo. O Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada
que o encontram no plano espiritual. É lógico que nós temos que levar em consideração os atenuantes, porque nós não sabemos o que levou uma pessoa a tirar a vida com as próprias mãos. Deus sabe. A justiça divina é perfeita. Mas nós temos vários relatos de suicida que, ao chegarem no plano espiritual, por exemplo, aquele que se matou para encontrar a filhinha que tinha perdido, ou a esposa que tinha partido antes dele, infelizmente não alcançou os seus objetivos, porque chegou no plano espiritual como devedor, como criminoso contra a vida, contra a lei de Deus. Outros quiseram se matar para chegar mais rápido ao céu e acabaram atrasando a sua chegada no plano espiritual superior, pelo ato que cometeram de terem que resgatar, de terem que expiar o ato do suicídio. Então a doutrina espírita vai nos dizer que o ato prejudica a nossa evolução, não é a solução dos nossos problemas, embora a gente, às vezes, desavisados aqui na Terra, pensemos que acabando com o sofrimento, nós vamos acabando com as nossas vidas, nós vamos acabar com o sofrimento. E nós não vamos acabar com o nosso sofrimento. Nós não vamos acabar. Porque a vida continua. A morte não existe. Por isso que nós chamamos o suicídio a porta falsa. Porque ninguém sai da vida com as próprias mãos. Ninguém sai da vida. Aquele que tirou a vida, ele simplesmente interrompeu um ciclo que ele vai ter que refazer, que ele vai ter que retornar para vivenciar, e muitas das vezes, se não houverem atenuantes, com sequelas no corpo físico, sequelas ou na inteligência, na locomoção, porque afetaram órgãos no ato do suicídio, comprometeram os órgãos, e esses órgãos foram comprometidos também no perispírito, porque nós temos um corpo físico e temos o corpo espiritual. Então tudo que nós fazemos com o nosso corpo físico reflete no corpo espiritual. Tudo que nós desejamos, nós espíritos, reflete no nosso corpo físico. É por isso das doenças, é por isso das mortes precoces, por causa da ação do espírito. Eu gostaria de abrir um parêntese para falar também do suicídio inconsciente, que é aquele homem que viveu maltratando o seu corpo físico através da bebida desregrada, da alimentação viciada, do ato sexual viciado, tudo de vício que acabou encurtando o seu tempo de vida. Ele, chegando no plano espiritual, ele é considerado um suicida inconsciente. Nós vemos relatado no livro Nosso Lar, quando André Luiz desencarna, através de um problema de saúde, ele é acusado de ser suicida, ele não entende, só depois de que ele é esclarecido do que ele fez com o seu corpo físico, dos excessos que ele cometeu, da gula, do alcoólico e de outras coisas mais. Então que nós possamos meditar sobre isso, sobre todas essas etapas, que nós possamos saber que nós temos a vida eterna, mas que os atos dessa vida refletem numa outra, e que, infelizmente, nós temos esse mal do século, que foi já previsto por Kardec no seu livro Obras Póstumas, em que ele disse que ia chegar a época que o suicídio não ia escapar nem criança, nem idoso, nem adulto, e que ia ser considerado como uma epidemia, e nós como uma pandemia. Então nós temos que estar atentos. Nós também temos uma prevenção, é cultivar bons pensamentos, é cultivar o amor, é fugir das situações negativas, evitar de transmitir, sentimentos negativos, procurar sempre modificar o nosso modo de pensar, lendo bons
boas obras, orando, porque é uma prevenção ao suicídio, a oração, mas também nós temos que resistir às tentações, resistir aos maus pensamentos, resistir às nossas más tendências, para que a gente não abra campo para as coisas negativas, para o pessimismo, para que não entremos em processos depressivos, buscando nos ensinamentos de Deus e de Jesus como devemos sair dessa situação. Lembremos que em volta existem as pessoas que nos têm como exemplo. Então nós estamos vivendo e servindo de exemplo. Assim como temos pessoas que nos servem de exemplo, nós também somos exemplos. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa comete um ato de suicídio, ela afeta mais de 140 pessoas. Isso é estudo acadêmico. Mais de 140 pessoas são afetadas com o suicídio de uma pessoa. Por isso é que eu não me canso de falar que nós estamos vivendo. Foi a decepção da doutora Karina, porque ela viu que não existiam políticas públicas, e não existem políticas públicas até hoje. Temos manuais, temos ações, mas nós não temos desenvolvido políticas públicas, nem a nível municipal, nem a nível estadual e nem a nível federal. Temos ações de órgãos separados. Nós não temos políticas públicas pensadas, discutidas com profissionais da área de psicologia, da área de saúde, da área de administração, da área de fisioterapia, porque nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar para poder atender ao familiar do suicida, aquele que tentou e sobreviveu e aqueles que são afetados. Então precisamos falar sobre esse assunto cada vez mais, com os amigos, com os políticos, com os acadêmicos, discutir isso nas faculdades, nas universidades, para que o tema possa ser transparente e que todos possam se beneficiar com essa discussão salutar sobre prevenção, pós-venção, sobreviventes e enlutados. Nós vamos continuar durante a semana abordando o tema suicídio, todas as segundas e sextas-feiras. Convido vocês a continuar conosco, compartilhando essa live, compartilhando as outras, para que possamos alcançar o maior número de pessoas, porque nós sabemos que uma simples live, quando a pessoa escuta num momento de desespero, pode ser a salvação dessa pessoa. Então eu conto com vocês. Compartilhem, comentem, curtam, para que um número maior de pessoas possam ser beneficiadas. Quero agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite de descanso, e que possamos amar os nossos semelhantes como Jesus nos amou. Boa noite.